No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem dado muito pano pra manga, o uso de CBD pro autismo. Será que de fato a gente sabe que o canabidiol consegue melhorar os sintomas do transtorno do espectro autista? Mas primeiramente, afinal, o que é o canabidiol e como é que ele age no nosso cérebro? Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é o canabidiol, como que ele age e também analisando se ele tem a capacidade de melhorar os transtornos ansiosos. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a capacidade dele de poder ou não tratar os sintomas do transtorno do espectro autista. Nesse vídeo, se você não viu, eu expliquei que existem duas principais moléculas na planta cannabis sativa, o CBD, ou canabidiol, e o THC. Ambas as moléculas foram isoladas pelo professor Rafael Mechoulam e sua equipe de pesquisadores na década de 60, e a partir do seu isolamento, diferentes grupos de pesquisa começaram a avaliar os efeitos e mecanismos de ação dessas duas drogas sobre o cérebro. Inclusive, um dos principais grupos de pesquisa que começaram a entender a ação desses fitocannabinoides, o canabidiol e o THC, é aqui do Brasil, de Ribeirão Preto, e eu tenho a honra de poder participar dele. A pesquisa científica nos mostrou que existe um mecanismo de sinalização do sistema nervoso que é dependente da atividade de certos receptores que a gente chama de receptores endocannabinoides. Esses receptores endocannabinoides estão presentes tanto em células neurais como também em células imunes e vários outros tecidos do corpo. E eles tiveram esse nome de sistema endocannabinoide justamente porque os diferentes compostos da planta cannabis, como o CBD e o THC, atuam através desses receptores. É importante destacar que o CBD é o principal composto não psicotomimético da cannabis. E o que raios isso significa? Isso significa que, diferentemente do que acontece com o THC, o CBD não causa a brisa. Muitos pesquisadores e famílias de pessoas com pacientes que têm o transtorno do espectro autista começaram a imaginar que o CBD poderia ser interessante para a utilização nesses casos por conta das inúmeras capacidades que ele tem demonstrado em estudos pré-clínicos. Além disso, como a gente já tem alguns estudos interessantes demonstrando que ele tem a capacidade de diminuir a capacidade de ocorrer convulsões em crianças com epilepsia, e como a epilepsia é uma comorbidade muito presente em pacientes com transtorno do espectro autista, as pessoas imaginam que talvez faça sentido utilizar o canabidiol para também tratar os sintomas do transtorno do espectro autista. A ideia é basicamente que o canabidiol consegue ajudar a equilibrar a atividade do sistema endocannabinoide, modificando o padrão de diferentes regiões do cérebro e, por isso, melhorando os comportamentos apresentados nas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Porém, será que isso realmente acontece? Vamos descobrir o que as pesquisas de fato têm demonstrado sobre isso? Bem, até agora, os estudos da utilização do canabidiol para pacientes com o transtorno do espectro autista são bastante inconclusivos. Ou seja, não há um consenso científico se de fato a utilização de canabidiol pode ser benéfica para a melhoria dos sintomas apresentados pelas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Mas eu vou compartilhar os principais pontos que a literatura científica tem colocado até hoje. Esse estudo clínico aqui, publicado por Adi Aran, mostrou que o uso de diferentes extratos de canabinoides, contando tanto o CBD quanto o THC, não foi capaz de melhorar os sintomas principais do transtorno do espectro autista, quando comparados com o grupo controle. Apesar disso, eles parecem ter apresentado uma melhoria no que os pesquisadores classificaram como comportamento disruptivo, que em outras palavras seria o comportamento de agressividade e irritabilidade em crises que são características das pessoas com transtorno do espectro autista. Contudo, como apontado pelos próprios autores nesse artigo, esses dados ainda precisam ser confirmados por outros estudos com um número maior de pacientes e que também tenha um desenho que de fato consiga demonstrar a utilidade do CBD para esses casos específicos. Na realidade, vários estudos utilizando o CBD para avaliação de melhoria de eficácia clínica para o transtorno do espectro autista têm resultados bem inconclusivos ou têm uma metodologia muito falha. Como apontado por uma revisão publicada por Emma e Ibsen, muitos dos estudos disponíveis até agora usam amostras muito pequenas, o que significa que os resultados não podem ser facilmente generalizados para a população total. Além disso, a grande maioria dos estudos não segue um desenho experimental tão rigoroso, fazendo com que a gente tenha, digamos assim, uma certa dificuldade de confiar nas afirmações ou confiar nas conclusões que os autores tomam dos dados apresentados nos artigos. Nessa revisão mesmo, a grande maioria dos estudos foi classificado como alto risco de viés, o que significa que, de alguma forma, não foi demonstrado de forma tão clara o que foi feito em relação ao cegamento dos pacientes, o que significa que talvez os pacientes sabiam o que eles estavam tomando, ou os médicos sabiam o que estavam passando para cada paciente, o que compromete a nossa capacidade de dizer que a melhoria veio da utilização realmente do
do medicamento e não de um efeito placebo. Embora a grande maioria dos estudos parece ter demonstrado que o CBD é seguro e bem tolerado, a gente ainda não sabe se isso é verdade em pacientes pediátricos, que são a população mais necessitada da utilização dessa medicação no caso do transtorno do espectro autista. E, além disso, a gente não sabe as consequências ou os efeitos a longo prazo. Não sabemos o que vai acontecer se o paciente com 5 anos começar a tomar o CBD e ficar tomando até os 10 anos. Realmente não sabemos. Além disso, o uso prolongado de CBD em crianças pode alterar a função hepática, podendo inclusive piorar a metabolização de vários outros medicamentos, o que é um grande problema, porque essa população pediátrica em específico geralmente toma 3, 4 medicamentos diferentes. Eu acredito que eu, como um pesquisador que trabalha num dos maiores centros de pesquisa em canabinoides aqui do Brasil, preciso alertar a população de que a gente ainda não sabe se o canabidiol de fato tem um efeito interessante para os pacientes com transtorno do espectro autista. Isso não significa que eu tô falando para você parar de dar para o seu filho se você já estiver dando. Apenas eu estou dizendo que a ciência até o presente momento não conseguiu de fato dizer se existe efeito benéfico ou se não existe efeito benéfico. Isso significa que a utilização do CBD para o transtorno do espectro autista ainda é bastante experimental e arriscada. E se você opta por fazer isso, é muito interessante que você vá num médico de confiança e que de fato mostre para você que você tá tentando uma coisa que ninguém sabe se está funcionando, entende? Eu sei que o CBD e vários outros medicamentos despertam uma grande esperança, tanto no paciente quanto nas famílias, porque a gente sabe que existem vários transtornos, como o transtorno do espectro autista, que causam uma dificuldade, uma carga emocional e física muito grande, não somente para a pessoa que tem o transtorno, como também para os familiares que precisam auxiliar essa pessoa. Mas que fique claro que até o presente momento a literatura científica não corrobora a hipótese de que o CBD de fato consiga ter algum efeito benéfico. Apesar de que, obviamente, no futuro a gente até pode encontrar algum efeito benéfico, mas a gente ainda precisa de mais estudos. E se lembre, quando trata de saúde, a gente sempre precisa ser bastante rigoroso cientificamente. E não pode aceitar simplesmente argumentos de pessoas que estão querendo te vender coisas aí pela internet. Sejam coisas ditas naturais ou medicamentos. Não faz sentido. A gente precisa, sim, de um rigor científico para que a gente, de fato, entenda se a literatura está dizendo pra gente que existe um benefício ou se não existe. E óbvio, né? Mesmo existindo um benefício, pode existir vários efeitos adversos que vão balancear aí essa decisão de tomar ou não o CBD para qualquer um dos transtornos, seja espectro autista ou um transtorno psiquiátrico qualquer. Bem, espero que você tenha gostado. As referências vão estar aqui na descrição. E se você quiser saber mais sobre o funcionamento do cérebro e também sobre como que ele se altera em transtornos psiquiátricos, conheça o meu curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos, que vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!